Shalom, shalom para você que está conosco nesse momento maravilhoso que é a contagem do Homer. Hoje são 13 dias do Homer. É uma sexta-feira, hoje dia 25 de abril de 2025. Então, Shabbat Shalom para você. Eventualmente Shabbat Shalom se você está acompanhando dentro desse período. Ou então, se não está, que o Eterno possa lhe abençoar com uma grande contagem do Homer, com muito conhecimento, com muita sabedoria. Então vamos lá. Deixa eu trocar para vocês. Agora sim, temos a nossa bela árvore da vida, o nosso arquétipo da árvore da vida, Keter Urbar Binar Hesed Gevurah. Nós estamos ainda sob a energia de Gevurah e nós vamos tratar hoje sobre o subaspecto daquela verdinha ali que é Yesod. Gevurah nós já temos falado, nós já temos comentado bastante aqui, que é Sefirah, que trata da severidade, da disciplina, da separação, às vezes, do joio e do trigo, de você dividir as coisas para você poder organizar, para você poder entender. Então, Gevurah também tem a ver com a força para iniciar alguma coisa, tudo que nós precisamos de energia vital. A Gevurah está ligada também à energia vital, esse ímpeto de levantar pela manhã, fazer o que tem que ser feito e outros aspectos. E Yesod, como nós já tratamos anteriormente também, é a Sefirah que está ligado ao tzadik, ao justo. Mas que tipo de justo? Uma pessoa que já tem a árvore da vida equilibrada em si. Por isso que Yesod é a última Sefirah ali antes de Malhut. Ela sustenta, de certa forma, toda a árvore da vida. E tudo que passa pela árvore da vida chega em Yesod e vai cair alguns critérios como relacionamento, prosperidade. Vai realmente filtrar tudo que veio da árvore da vida para saber como que anda a tua vida, principalmente os aspectos emocionais que vem de Hesed até a própria Yesod, e liberar as energias que o Eterno tem mandado para nós, para as nossas vidas aqui em Malhut, para o mundo físico. Então Yesod também está ligado muitas às questões de relacionamentos, seja relacionamentos pessoais, interpessoais, comerciais e relacionamentos íntimos também, no casal, marido e mulher. E como que nós podemos pensar no aspecto de Yesod na Sefirah principal que nós estamos tratando, que é a Sefirah de Gevurah. Então lembre que Gevurah tem a ver com separação também, tem a ver com disciplina. E Yesod tem a ver principalmente com relações, relacionamentos que vai trazer prosperidade ou bloqueios nessa área. E nós podemos lembrar de uma história aqui, que a Torá nos conta, de quando Abraão, ele pede para o seu servo Eliezer ir buscar uma esposa para Isaac. E por que nós falamos desse trecho de Isaac? Porque Isaac é o patriarca que está ligado à Sefirah de Gevurah. Então, Isaac ele é o arquétipo da Sefirah de Gevurah. Então, se você quer entender sobre Gevurah, estude a vida de Isaac, como que ele era disciplinado, como que ele tinha força vital para fazer o que tinha que ser feito, como ele não se ausentava das coisas que o Eterno pedia, mesmo que aquilo pudesse custar a vida dele. Isaac era alguém muito forte nesse aspecto de Gevurah. E Abraão ele pede para que Eliezer vá buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Sara já havia morrido e Abraão pede para que ele vá buscar uma esposa para seu filho Isaac. E o que Abraão fala? Abraão fala, olha, tem que ser uma moça bonita, tem que ser uma moça rica. Não, Abraão não fala nada disso. Abraão fala de valores. Ele fala, Eliezer, me jure que você vai trazer uma mulher para o meu filho com tais e tais características, que seja da minha família, que tenha a mesma linhagem, ou seja, que tenha pelo menos os mesmos princípios, que tenha vindo da mesma raiz. E Eliezer, ele vai, faz os testes, encontra respostas para os seus testes e vem com Rebeca até Isaac. E é interessante porque diz a história que quando Rebeca ela está caminhando de cavalo, de camelo, não sei exatamente, e ela vê Isaac, ela pergunta, esse é o meu senhor? E falam sim, e ela vai e cobre a sua cabeça. E é interessante esse ato dela cobrir a sua cabeça com um véu, significando assim, opa, a partir desse momento eu sou uma mulher comprometida. Note que a Gevurah,
ela traz esse aspecto em nós, de nós sabermos até onde nós vamos em determinado momento da vida. Há momentos da vida que a gente tem que olhar uma situação e tomar uma decisão. E foi o que a Rebeca fez. Ela viu uma situação que era, entre aspas, o seu senhor, que era Isaac. Ela viu a aura de Isaac, viu que era um homem extremamente espiritual, grandioso espiritualmente. Ela falou, opa, é aqui que eu vou ficar. E cobriu essa cabeça dizendo, eu sou uma mulher comprometida. E todas as vezes que você fala que você é uma coisa, significa que você não é outra coisa. Ou você não é mais outra coisa. Eu me chamo Adriano. Se eu falo, meu nome é Adriano, significa que eu não sou André, que eu não sou João, que eu não sou Renato, Marcos, etc. Isso é um aspecto de Gevurah, essa coisa da separação, da definição daquilo que alguma coisa ela é. E esse aspecto que nós temos em Rebeca, nós precisamos trazer para as nossas vidas, esse aspecto de Gevurah, de saber, eu era de tal maneira até esse ponto. Cheguei a um determinado ponto que eu realmente enxerguei que eu posso mudar de vida, posso mudar de opinião, posso mudar de condição, eu preciso cobrir a minha cabeça, ou seja, me comprometer com aquilo. E Gevurah tem a ver com essa coisa de você se comprometer de fato com algo e aquilo que ficou para trás, ficou. Rebeca nunca mais foi uma mulher solteira. Naquele momento, Rebeca ela estava comprometida com Isaac. E a vida dela passada? Os pais, o tio, etc, etc. Passou. Essa capacidade de você trocar a chave para uma coisa que você sabe que realmente aquilo é o melhor para você, esquecer o histórico passado, é extremamente importante, mas é extremamente difícil também. A gente sempre quer fazer uma transição gradual entre um estado e outro. Não, tem coisa que a gente simplesmente tem que trocar a chave. Você encontrou aquilo que o Eterno tem para você, troca a chave. E os outros? Os outros são os outros, ficaram para trás. Abraão, quando saiu de Ur dos caldeus, atravessou o rio, foi chamado de Hebreu, aquele que vem do outro lado. Abraão não era mais o Abrão que estava em Ur dos caldeus. Abrão se tornou Abraão, outra pessoa. Esquece o que passou no passado. Aquele momento em diante é uma nova vida. E nós vemos também um aspecto de Gevurah muito latente quando Isaac ele encontra com Rebeca. O que diz a Torá? Que ele leva a Rebeca para a tenda da sua mãe, e a Torá fala nessa ordem. Isaac levou a Rebeca para a tenda da sua mãe, casou-se com ela e a amou. As pessoas fazem exatamente o contrário quando se tratam de relações matrimoniais, às vezes de relações comerciais ou interpessoais. As pessoas elas já começam a amar uma ideia de uma pessoa ou amar uma pessoa por causa da paixão e começa a amar e se casa com aquela pessoa aí, que maravilha, firma um compromisso com aquela pessoa e depois que vai levar para a tenda que vai ver quem a pessoa realmente é. Diz os historiadores, nossos sábios e os midrashim, que Isaac e Rebeca, quando eles se encontraram, os dois se encantaram, os dois se apaixonaram. Não foi uma coisa fria, tem que casar, aquele casamento arranjado. Não. Teve o que nós podemos dizer, aquele frisson ali entre os dois. Ou seja, houve uma conexão, nós podemos dizer, não só espiritual, mas uma química entre os dois. O que Isaac fez com essa paixão, com essa química, com esse encantamento? Freou, usou a Gevurah, que Isaac era o aspecto da Gevurah. Então ele pegou a Gevurah, usou de racionalidade, levou primeiro Rebeca para a tenda da mãe. O que significava levar para a tenda da mãe? Ver se ela conseguia ter capacidade espiritual parecida com a da sua mãe, que era uma enorme tzadek, uma mulher esplendorosamente grande. E como é que ele descobriu que ela tinha realmente méritos, que ela era uma mulher realmente preparada pelo Eterno para a vida dele? Ela fez o pão a ralar, que Sara também fazia, e aquela ralá também alimentou várias pessoas. O mesmo milagre aconteceu. E ela acendeu as velas de Shabá, diz os Midrashim, que ela acendeu as velas de Shabá antes do anoitecer, na sexta-feira, como nós estamos hoje no Shabá, e se você não fez, nós faremos.
E aquela vela durou também até o próximo Shabat. Então ele falou, opa, ela é capaz de replicar as mesmas qualidades espirituais da minha mãe. Então só depois que ele ativou a Gevurah, note que passaram-se dias, foi da noite para o dia, aquele frisson, de certa forma, ficou seguro, arrefecido. Quando ele notou que ela, através da Gevurah que faz isso, opa, deixa eu observar. Depois que ele observou as midot, as qualidades daquela mulher, ele viu que realmente ela tinha qualidades, ele foi e se comprometeu com ela, ou seja, ele se casou com ela. Se a gente for falar de uma relação comercial, isso não tem a ver necessariamente com homem e mulher, tem a ver com relações, e isso são relações, relacionamentos de todos os aspectos. Ele só fechou a sociedade quando ele realmente for olhar o fluxo de caixa, o negócio, se funciona, se não funciona, se era bom, se não era, se haveria lucro, se havia possibilidade real de crescimento que deveria ser feito. Depois que ele fez isso, ele foi lá e fechou o contrato. Ou seja, ele se casou com aquela ideia. E depois que ele se casou com aquela ideia, ou seja, que o compromisso foi firmado de ambas as partes e não houve macro naquele compromisso, aí ele a amou. A gente faz o contrário, não faz? Vamos ser honestos? A gente já se apaixona por uma ideia, alguém chama para uma sociedade, você, oh, que legal, eu vou ficar rico, a gente vai, já sai, já come pizza, já chama a família, já junta, oh, já fica viajando na ideia e já começa logo a assinar a documentação e vamos, advogado e tal. E depois que você monta aquela sociedade, que você vai parar para olhar com frieza os números, o negócio, onde vai montar, se o bairro é bom, se o bairro não é bom, se tem mercado para aquilo, se não tem. Relacionamento, então, marido e mulher, homem e mulher, no caso, nem vou tocar no assunto. A gente se apaixona e já quer morar junto e não sei o que. Aí depois que fez tudo, que eu vou para casa, aí vai no rave para ir para roupar, para casar, para acertar. Gente, por isso que a gente está cabeçada, porque a gente não deixa a Gevurah equilibrada tomar conta das nossas ações. Então a Gevurah, Yesod Sheb Gevurah tem isso. Eu preciso usar a Gevurah para todo tipo de relacionamento que eu vou firmar. Seja ele comercial, seja ele, de repente, de uma doutrina espiritual que eu ouvi, já começo a seguir determinado fulano na internet. Não, para, reflita. Vai olhar primeiro os frutos. Vai olhar essa árvore dá fruto. Se deu fruto, ok. Entra, mas com parcimônia. Entrou com parcimônia, viu que a coisa realmente é aquilo, se confirmou, aí você entrega teu coração, aí você ama aquela ideia. Então, meus queridos, esse é o aspecto que eu queria destacar dos zilhões, incontáveis aspectos que nós poderemos falar de Yesod, que é o justo, que é o tzadik, que é o equilibrado, que é o que sabe se relacionar com a Sefirah de Gevurah, que é essa coisa da separação, distinção, olhar, passar e examinar coisa por coisa antes de tomar uma decisão. Baruch Hashem, vou deixar para você aqui a contagem do Omer, caso você não tenha feito. Hoje são 13 dias do Omer, 13 é o número do amor. E você vai dizer lá embaixo que o Eterno nos retifique o defeito causando a Sefirah e Yesod Sheb Gevurah. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, nos prospere, que nós possamos corrigir de fato, qualquer problema que nós tenhamos causado nesse aspecto dessa Sefirah, que é extremamente importante. Que o Eterno nos abençoe. Shabbat Shalom e até amanhã, se o Eterno nos permitir.